dia, povo abençoado de Deus. Olha eu aqui para mais um vídeo para a gente estudar as escrituras. Gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lailson. Como eu falei para vocês, esse é o canal Estudando as Escrituras, onde nós pegamos a Bíblia para dar uma lida, analisada sobre os versículos e estudar um pouco sobre a mensagem da palavra de Deus, né? Eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, a dar seu like, né? Esse conteúdo que eu estou criando é com base no que eu já vivi, né? Na presença do Senhor, as transformações que o Senhor fez em minha vida, né? E eu tenho uma gratidão enorme ao Senhor Jesus por ter aberto os meus olhos, por ter plantado a palavra no meu coração para mim viver dela, viver por ela, né, e divulgar ela. Não adianta a gente só reter o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos que levar tudo que nós temos da parte de Deus para outras pessoas, e esse é o meu objetivo, né? Para você aí que é novo convertido, para você que está afastado da palavra do Senhor, né? Gostaria de convidar você para a gente dar uma lida, orar junto, né? Conversar, porque o tempo que nós estamos vivendo, gente, é um tempo sombrio, e é um tempo que a cada momento, a cada fatos, a cada circunstâncias cooperam para que você se afaste da palavra do Senhor, se afaste da verdade, né? Muitas pessoas, né, estão frequentando a igreja, mas não conversam mais sobre a palavra de Deus, não sentam ali, né, para estudar um pouquinho a palavra com outras pessoas, debater, trocar ideia. Eu lembro que quando eu me converti, gente, o que eu mais procurava era ficar perto daquelas pessoas que tinham mais tempo de igreja para mim conversar, né? Eu estava lendo a Bíblia e tinha muitas dúvidas, e aí eu sentava ali com o meu pastor, perguntava, dentro da possibilidade de entendimento, ele me respondia algumas coisas, outras não. Então, possa ser que você tá aí com essa dúvida. Tenho tantas dúvidas na Bíblia que ninguém me responde, né? Então você precisa entender o seguinte: existem coisas que estão escritas na Bíblia que somente o Senhor pode revelar no grande dia. A palavra do Senhor é cheia de mistério, e isso eu me encanto, me envolvo ali para descobrir esses mistérios do Senhor aí, e alguns deles vai ser revelado só no grande dia, tá bom, gente? Né? Um exemplo que eu gostaria de mencionar aqui, que eu tive logo que eu me converti, né? A dúvida que eu tinha, assim, que é uma dúvida que eu acho que até hoje, gente, eu ainda fico tentando entender. Se você já leu a Bíblia, você vai entender o que eu tô falando, né? Quando o rei Saul procurou a necromante para pedir uma orientação dela, né? Ele queria que ela invocasse o espírito de Samuel, o profeta Samuel. Samuel tinha morrido, né? E ele queria que invocasse o espírito de Samuel para ele, né, ter uma orientação, que ele estava perturbado, ele não tinha mais ninguém por ele. E aí essa necromante, ela invoca o nome invoca o espírito de Samuel, e a minha dúvida é essa: é como se Samuel já tinha morrido, e a Bíblia diz que quando morre não tem como vir falar. Então isso aí é alguma revelação que vai ver depois, né? Algumas pessoas eu conversei, nós debatemos, e alguns dizem que existe a vontade permissiva de Deus. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, então só compete a ele poder explicar isso pra gente. Tá bom, gente? Então vamos para a Bíblia, né? Vamos estudar. Como eu falei para vocês, vocês precisam se aproximar mais da palavra, ler, né? De preferência a Bíblia em livro, não em aplicativo,
né? Porque a Bíblia em livro você pode anotar, você pode riscar ali, sublinhar, marcar, né, o ponto que você acha relevante, para você lembrar sempre, meditar sobre aquele ponto. Diferente de um celular que você pode até marcar e anotar, mas se quebrar você perde, se roubarem você perde, né? Então eu recomendo que você tenha a sua Bíblia, e de preferência ande com essa Bíblia para onde você tiver tempo de ler. É igual eu tô aqui no carro, no estacionamento, e eu sempre tiro esse momento aqui quando eu venho deixar minha esposa no trabalho para mim ler a palavra, e eu decidi, né, colocar esse meu entendimento das coisas que eu tenho vivido em vídeo para vocês, né, para que de alguma forma eu possa ajudar vocês aí também. Nós estamos estudando Mateus 24, que é o sinal da volta de Jesus, né, os sinais da volta de Jesus. Nós já lemos do versículo 1, né, nós temos o vídeo 1 e o vídeo 2. Nós já temos, já lemos do versículo 1 até o 19, né? É interessante que esse versículo ele está sendo muito comentado, né, nas redes sociais, nesses canais aí evangélicos, até nas igrejas também, porque ele tá se cumprindo. Nós estamos vivendo um momento em que Israel está em guerra com um grupo terrorista Hamas, né? E o que acontece o que está acontecendo lá, a gente vê em Mateus 24, né? Que o povo de Deus está sendo odiado, né? Não só lá na faixa de Gaza, mas em todo o planeta aí, algumas manifestações. Porque se você tá a favor dos terroristas, né? Terroristas, você é contra o povo de Deus. Então você odia um. Não tem como, né? E assim, gente, mas lá é os palestinos. Mas você vai lá ver a cultura dos palestinos, como é que é. A maioria é muçulmana, e os muçulmanos querem o extermínio do povo de Deus, do povo de Israel. Tá bom, gente? Então, vamos lá para Mateus, capítulo 24, versículo 20. Editor, coloca aí na tela e nós vamos ler agora, né? Capítulo 20. Capítulo 24, versículo 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteçam no inverno nem no sábado. No inverno, gente, você já... Não sei, tem algumas regiões aqui que não tem inverno. Eu moro aqui em Santa Catarina e eu já morei também no Rio Grande do Sul, e tem alguns lugares que é muito frio, gente. Muito frio. Você pode estar com um agasalho de pele, aí você continua sentindo frio. Só o vento de bater na sua cara já é terrível o frio, né? Então aqui ele está dizendo: orem, o Senhor, né? Jesus falou: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque o inverno torna as coisas mais difíceis, né? E nem no sábado, porque a cultura dos judeus, né, como os adventistas, vocês sabem, eles não fazem nada, nenhum tipo de trabalho para si próprio durante o sábado, né? Porque segundo eles é pecado, porque é o sétimo dia do Senhor. E nós cristãos, nós temos outra visão a respeito disso, porque Jesus falou, né, até sábado o Filho do Homem trabalha. Deus também trabalha no sábado. Só que o nosso entendimento é que nós precisamos tirar um dia para o Senhor, né? Não importa se seja no sábado, na terça ou no domingo, né? A maioria dos cristãos tira o domingo para o Senhor, para estar em família, né? Para orar, para meditar sobre a palavra. E assim que é o meu entendimento. O sábado não é... O sétimo dia para nós não é o sábado, pode ser qualquer dia da semana, desde que você tire para o Senhor, né, para descansar e meditar na palavra de Deus. Então muita gente vão deixar muitas pessoas, né, nesse versículo aí, vão deixar de procurar um abrigo, porque é sábado, né? Sábado, né, vocês... É interessante, gente, eu sempre falo e a gente acaba caindo no mesmo assunto do ataque terrorista. O ataque terrorista, gente, aconteceu no sábado.
de manhã cedinho, 6 horas, né? Segundo as informações aí, eles invadiram Israel ali, né? E no sábado eles foram nos kibbutz, que são áreas residenciais, e atacaram, mataram o povo a sangue frio mesmo. Invadiram a casa, tiraram na pessoa, criança, velho, casal, filho, e mataram mesmo no sábado, porque sábado as pessoas tiram para descansar, tiram para o Senhor, não estavam em alerta, né? E não imaginavam que ia acontecer isso. Então vamos lá, gente, pro 21, editor na tela, o 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, gente, se você é novo convertido, presta atenção que eu vou falar agora. Se você é um novo convertido, se você está aprendendo agora das coisas de Deus, né, você precisa estudar um pouco mais sobre o povo de Deus, sobre Israel, né? E eu recomendo para você que você assista o documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Para você entender o que é uma perseguição a judeus, ao povo de Israel, né? No mundo todo houve uma segregação, uma perseguição. Então houve uma grande tribulação para aquele momento, para quem era judeu, né? Então eu assim recomendo, estude. Se você quer se aprofundar na palavra, você tem que entender o conceito histórico disso aqui. E aqui Jesus está dizendo, ó, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se você ver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, foi uma atrocidade, foi coisas terríveis aconteceu com o povo judeu. E aqui está dizendo que nunca, o que vai acontecer quando o fim do tempo chegar, os finais, né, os sinais do fim dos tempos chegar, vai acontecer uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então vai ser coisa muito mais pior, né? E aí eu entendo o seguinte, que essa questão da Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa. Só que isso aqui vai acontecer no mundo todo, é diferente, vai abranger todo o planeta. Então vai ser uma coisa muito terrível mesmo. Então a gente tem que estar preparado para isso. Aí as pessoas vão lá, a grande tribulação, essa grande tribulação, ela vai, quando acontecer, o povo de Deus não está mais aqui. É possível que o povo não esteja mais aqui. E eu tive pensando, gente, eu tenho o povo vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Eu acredito, mas não do jeito que estão contando, tá, gente? Que tá ali, ó, eu tô sentado aqui com a minha esposa e de repente some e fica só a roupa no carro. Não, tô dirigindo, aí sumiu, o carro bate, vai lá ver, só tem as roupas. Não é assim, tá, gente? Meu conceito, né? Eu conceito pelas coisas que eu leio, as coisas que eu acompanho. Como eu falei para vocês não podem estudar a Bíblia sem estudar a história, sem ver o cenário que está se formando, né? Então vou explicar o meu conceito de arrebatamento. Meu conceito de arrebatamento, ele despertou quando meu sogro, que é um homem de Deus, faleceu, né? Houve um acidente de carro e a morte dele foi instantânea. Infelizmente ele estava muito cansado aí, acabou batendo o carro dele de frente com outro, e para ele, né, foi o instantâneo, morreu instantaneamente. E foi, né? E eu pensei assim, mas ele é um homem fiel, né, um homem temente a Deus, um homem que estava fazendo bem, e o Senhor levou. Aí eu pensei assim, o Senhor arrebatou, o Senhor recolheu, né, porque cumpriu-se o tempo dele aqui na terra. E aí a gente fica pensando assim, gente, olha só, vamos pensar junto comigo nessa questão. E aí depois eu fui acompanhando algumas coisas aí, né, em outra cidade ali, uns conhecidos ali, morreu um pastor. Aí em outro lugar ali morreu uma senhorinha que era conhecida da família também, que era temente a Deus, né? Então eu pensei comigo, o Senhor está recolhendo os seus, então recolhe um aqui, recolhe outro ali. E esse tempo que nós estamos vivendo, que
as pessoas estão ficando frias, se afastando de Deus. Agora imagine daqui a 20 anos, 30 anos ou na próxima geração, onde você está vendo aí jovens fracos, homens afeminados, mulheres, né, masculinizadas, né, papel se invertendo, a igreja se dividindo. Muitas igrejas hoje tão longe de ser aquela igreja perfeita, né? Estão se transformando aí as igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas, elas estão tomando as suas características, algumas aceitando coisas que não agradam a Deus, outras praticando coisas que não agradam a Deus, outras se juntando com pessoas que não agradam a Deus. Imagine daqui na próxima geração, que é 40 anos. Se você tem aí 47 anos, a mesma idade que eu, ou a próxima, você vê as mudanças que tiveram dos anos 80, 90 para cá, para 2020. Agora imagine o Senhor recolhendo os seus, pouquinho em pouquinho. Leva um ali, leva outro aqui, e daqui a 20 anos, 30 anos, não tem mais nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus aqui. Só vai ficar aqueles que enganam, aqueles que mentem, aqueles que buscam riquezas para si próprios. Imagina! Para mim esse é o arrebatamento. O arrebatamento não vai acontecer assim instantaneamente. Vai acontecer sim para pessoas, mas não para a igreja. Aí Jesus recolheu, vem e recolhe os seus de uma vez. Não. Ele vai recolhendo um ali, outro aqui. E aí quando você vê 20 anos para frente, você olha para trás, eita, cadê aquele homem de Deus que pregava a palavra? O Senhor levou. Ah, cadê aquela irmãzinha ali que orava, que, né, sumiu? Foi também, já morreu. Foi arrebatada, gente. E aí virá a grande tribulação. Imagina, né, gente? Deus, ele faz as coisas, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? E o sábio, ele traz as loucuras para confundir. Então, você precisa entender isso. Você tem que estar na palavra para entender isso, né? Então, o arrebatamento já está acontecendo, gente. Eu posso estar aqui conversando com vocês, mas eu posso ir ali, de repente acontecer algo e eu morrer. Só que eu vou morrer somente esse corpo aqui, vai descansar na terra, vai voltar para a terra. Mas meu espírito, ele vai para Deus, ele vai ficar esperando ali o dia do julgamento. E eu vou ser julgado pelas coisas que eu estou falando, as coisas que eu estou fazendo e as coisas que eu estou sendo perante as pessoas. Então você precisa entender isso. O julgamento, ele não é só pelo que tu fala. Às vezes tem um pastor num púlpito falando coisas bonitas. E ele vai ser julgado pelo que ele fala, pelo que ele faz e pelo que ele vive. Os três têm que estar de acordo, porque se não tiver, gente, o Senhor vai falar naquele grande dia, né? Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Então você precisa entender isso. Não adianta você só falar que ler. Você tem que ser. Você tem que ser, né? Olha, gente, eu tô com 18 minutos, ainda tô no segundo versículo, mas eu acho importante falar isso para vocês, né? Então o arrebatamento, ele já está acontecendo. Se você olhar pela essa ótica que eu enxerguei, né? Deus não vai levar todo mundo, porque é narrativa atrás de narrativa. Não vai levar. Aquele povo de Israel ali que foi atacado, o arrebatamento chegou para eles. É triste, gente, é triste, é terrível ver, enxergar, mas a Bíblia diz aqui, ó, haverá grande tribulação como nunca houve no princípio do mundo até agora. Então coisas terríveis vão acontecer, mais terríveis. Só que você tem que estar preparado para o arrebatamento, o teu arrebatamento. Teu arrebatamento. Porque uma hora você está aqui, outra hora não pode estar, né? Se você tem a minha idade, aí você vai olhar assim que muitos dos seus amigos já partiram. Eu tenho vários amigos que já foram. E ele sabia a hora que ia ir? Eu sabia a hora que eles iam ir? Não. Então nós precisamos estudar a palavra. Precisamos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador.
Isso você pode fazer em qualquer lugar, dentro do seu quarto, na igreja, dentro de um estacionamento, dentro do seu carro, no meio do mato. Agora, a única coisa que você precisa fazer em público, no meio das pessoas, é o batismo e declarar que o Senhor Jesus é o teu Salvador. Isso você tem que fazer em público, para as pessoas entenderem. Então, gente, vamos lá. Parei aí, né, no versículo 21. Vamos para o 22. Isso aqui é um estudo, né, gente? Então, a gente tem que entrar nos detalhes. Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, né, em outras versões aí, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Olha só, gente. Olha só. Isso aqui um ponto-chave que você precisa entender, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, gente, a vinda do Senhor, ela foi antecipada. Porque se não fosse antecipada, até aqueles escolhidos seriam enganados. A Bíblia diz aqui, né? E você precisa entender isso. Esse tempo que eu tô falando, você enxerga daqui a... A gente tá falando de geração, gente. Geração. Né? É geração. A minha geração são os meus filhos. Não, são os meus irmãos. São as pessoas da minha idade. A próxima geração é a geração do meu filho. Os meus filhos, minha filha. Né? A geração próxima da deles são os filhos deles. Então, daqui a uma geração, gente, como é que não vai estar esse mundo que a gente está vivendo? Um mundo onde o errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado. Se o Senhor Jesus não tivesse antecipado a vinda dele, né? Aqui diz, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, os dias da vinda, dos sinais da vinda do Senhor, se ele não tivesse abreviado esse tempo, né? Ninguém sobreviveria. Ia todo mundo se consumir, gente. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa de nós, dos escolhidos, o Senhor antecipou os sinais da vinda dele para que ele venha. Então você imagina isso. Se ele não tivesse antecipado, até os escolhidos, até aquele povo eleito seria enganado. Por quê? Porque as pessoas estão a favor do que é errado. As pessoas estão tomando como certo o que é errado. Veja as notícias nos jornais. Eu recomendo que você acompanhe, mas não se apegue. Não se apegue. Não se apegue às notícias dos jornais, mas acompanhe. Quando você estiver ouvindo você não se escandalize, não. Quando você vê essas notícias aí que estão aprovando isso, estão liberando aquilo, estão permitindo isso, não se escandalize, não. Isso vai acontecer porque está dizendo aqui. O que você precisa entender é que está escrito em 1 João. Eu vou até procurar aqui, gente. Editor, coloca 1 João. Gente, eu vou ter que procurar isso aqui, que é um complemento. Você precisa entender. 1 João 10, se eu não me engano. Vamos achar aqui, tá, gente? Gente, então a gente precisa entender. A Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. O mundo já está no controle do maligno. Então você precisa entender que muitas coisas abomináveis, coisas terríveis, coisas que você não imagina assim, que você queria que seu filho
participasse, o momento em que você não queria construir uma família para viver essas situações que estão acontecendo. Então, se você não preparar teus filhos, ensinando o que é certo e o que a Bíblia diz, eles vão seguir essa linha de conceitos deturpados aí que estão dominando o mundo. Então a gente precisa entender isso, gente. Precisa entender, isso é importante para sua família, né, para os seus filhos, para aquelas pessoas que estão desinformadas. Eu já digo outra vez, não se escandalizem, porque o mundo já está no maligno. Não se escandalizem, porque o mundo já está no maligno. A Bíblia diz isso. O mundo jaz no maligno, já está sob o controle do maligno. Então, o que nós podemos fazer? A gente vai mudar esse mundo? Não. Existe igreja, vamos orar para mudar o mundo, vamos mudar o mundo, né? Tem um louvor aí do Fernandinho, né? Que eu acho até interessante, mas eu estava prestando atenção na letra. E ele, parece que o nome do louvor é O Hino, né? Depois você procura, ele tem um refrão que fala assim: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Gente, ninguém vai mudar esse mundo a não ser Jesus. Nós não podemos mudar esse mundo, não temos a capacidade espiritual nem poder para mudar esse mundo. Nós temos que orar e clamar ao sangue de Jesus para resgatar aqueles que estão nesse mundo, estão em trevas, estão em escuridão. A gente tem que orar. Nós temos essa autoridade de orar pelas pessoas, orar pela família. Mas mudar o mundo não, é só Jesus que vai mudar. Quando ele vencer o mal. E isso vai ser na batalha final, né? Então vamos continuar. O vídeo já está muito longo, gente. Eu vou ter que dividir de novo esse vídeo aqui. Mas é um estudo, né, gente? A gente tem que prestar atenção. Vale muito a pena você estar estudando a palavra, você estar conversando a palavra, você estar entendendo um ponto de vista. Eu fui assim, eu sempre que eu ouvi alguém falar numa passagem bíblica, eu entendo que a palavra se renova, né? Um dia você lê, entende o que Deus quer falar contigo, outro dia você vai entender outra coisa que é no mesma palavra. Às vezes um versículo ou 2, 3 versículos, eles falam muitas coisas, são ricos em detalhes, em informações, né? Então eu sento assim, escuto a pessoa, analiso o ponto de vista dela para ver se combina também com a sequência do meu ponto de vista. Porque a Bíblia é interessante, gente, porque você lê ela, você não vai fechar o conceito. Você leu uma passagem, você não fecha aquele conceito. Você só acrescenta. Você lê e depois você vê outra pessoa comentando sobre aquele mesmo texto e ela vai acrescentar algo, né, a mais no conceito. Ele nunca finaliza o conceito nas coisas de Deus. Sempre ele tem algo novo para acrescentar. Às vezes no mesmo texto que você está lendo, né? Eu posso estar interpretando o que eu entendi de Mateus 24, mas possa ser que outras pessoas tenham outro conceito, mas esse conceito ele não vai ser contra, ele vai agregar, ele vai somar junto com o que você pode ter também, junto com o meu, junto com o de outra pessoa, e assim vai, sempre no mesmo sentido. É interessante isso, gente. A gente precisa entender essa essência da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito, muito maravilhosa quando você consegue compreender o que Deus quer falar, o que Deus quer encher teu coração. Mas para isso, gente, a gente precisa ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quando você aceita Jesus, você confessa os seus pecados, você renuncia às tuas vontades, você começa a entender que você precisa carregar sua cruz. Você tem que abandonar o pecado, o caminho torto e seguir um caminho reto, que é a conversão. Quando você está no caminho que você precisa converter, você precisa mudar. E aí o Espírito Santo ele está dentro de você. E aí você começa a fazer a leitura da Bíblia. E aí a Bíblia entra porque você abriu o coração para Jesus, para o Espírito Santo trabalhar. E aí vai enchendo o teu coração. A palavra é maravilhoso isso, gente. Eu te convido
a você ter essa experiência, e é uma experiência individual. A minha experiência pode ser diferente da sua. Vamos lá, gente, né? Então paramos aí no 22, 23. Se então alguém lhe disser, vem aqui, venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão, né, verso 24, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilha, se possível, enganar os eleitos. Eita Jesus, aí complicou, né? Se aparecer um cara aí fazendo um monte de milagre, curando aleijado, dando vista para cego aí, e dizer que ele é Jesus, vai ter muita gente acreditando, né? Mas olha só, verso 23, ele está te alertando sobre isso. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acredite. Quem vai te falar que Jesus é o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito, ele consegue discernir as coisas espirituais. Ah, mas vai ter gente fazendo, realizando grandes coisas? Vai, claro que vai. O diabo, ele pode fazer um monte de coisa, um monte de truque. O diabo pode dar ordem num demônio para o demônio sair do corpo de uma pessoa. Os demônios se sujeitam ao diabo. Da mesma forma que os anjos se sujeitam a Jesus, se sujeitam a Deus. Então você precisa entender, o reino espiritual, ele existe. O reino espiritual, ele tem as suas hierarquias, né? Então você precisa entender isso. E o mais poderoso sobre todas as coisas é o nosso Deus, que entregou toda a autoridade para Jesus. Então vamos lá, gente, para mais um vídeo. Mais um versículo. Tá empolgado, né, gente, com esse negócio de vídeo. Então vamos lá, só o 24 eu vou ler de novo, porque isso é importante. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizam grandes sinais e maravilhas, e se possível, enganar até os eleitos. Gente, tem um documentário no National Geographic Channel que fala sobre os falsos cristos. E depois que Jesus fez a obra e foi para o céu, né? Foi levado. Depois, durante anos, aí foram aparecendo os cristos fazendo várias proezas. E tem um documentário lá no National Geographic Channel. Vai, procura, que eu acho que ainda deve ter no YouTube. E você procura lá os falsos Jesus lá, que aí você vai entender que essa palavra aqui está dizendo, né? Só que o verdadeiro Jesus, ele não vem para fazer milagre mais, gente. Olha só, Jesus, ele não vem mais para fazer sinais, milagre, curar. Não vem. Ele já veio. Ele deixou o Espírito Santo para fazer isso junto com os homens de Deus. Ele deu autoridade para os homens de Deus, aquele que crê. Ele deu essa autoridade, então ele não vem mais fazer isso. Ele já passou o bastão para o povo de Deus, para os homens de Deus, homens abençoados, homens tementes, aquele que tem a vida consagrada mesmo no altar. Ele já deu essa autoridade de curar enfermos, expulsar demônios, dar vista aos cegos, libertar os cativos. Ele já deu essa autoridade para todo aquele que nele crê. Então ele não vem mais para isso. Então aqui está falando, pois aparecerão falsos profetas, né, que realizam grandes sinais e maravilhas. Jesus, ele não vem, ele vem para vencer o diabo. Ele vem para vencer o mal. Ele vem como um general de guerra. Ele não vai vir mais como aquele humildezinho, né? Aquele carpinteiro humilde, bonzinho. Não vem. Ele vem com justiça, com cetro de justiça. Ele vem fazer justiça na terra corrompida. Preste atenção, gente. Nós estamos sinais sinais da volta de Jesus. Então a gente tem que entender isso. 25, vou ler só até o 25, a gente já passou de 30 minutos, né? 35, editor, bota na tela. Vejam que eu os avisei antecipadamente.
Olha só, gente, Jesus está falando. Eu estou avisando antecipadamente o que vai acontecer. Os sinais. Tremendo, gente, isso aqui. Jesus, ele está avisando antecipadamente para mim, para você, para a igreja, para o mundo, para aqueles que estão perdidos aí, que não se encontraram ainda. Então você precisa entender o cenário que está se formando. As pessoas sem compromisso, não querem mais se casar, né? Tá muito... Vamos morar junto, vamos se juntar. Não tá mais seguindo os princípios bíblicos, né? Relação sexual. Não estão mais seguindo o que Deus quer. Estão se corrompendo para viver no mundo corrompido. Então Jesus aqui, ó, 25, gente, é um alerta. Vejam que eu os avisei antecipadamente das coisas que vão acontecer. Então você precisa entender o que está falando aqui. Como eu falei, a gente começou, lemos apenas 5 versículos. E olha o tanto de informação que Jesus está falando em 5 versículos. Possa ser que você ainda encontre mais informação ainda dentro desses 5 versículos aí, que a gente vai ficar por aqui, né, gente? Então, se você acompanhou até aqui, né? Você acompanhou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós vamos ter mais vídeos de estudo sobre Mateus 24. E esse Mateus 24 aqui, gente, eles são 49 versículos. Nós paramos no 25. Nós vamos estudar todo ele, combinado com outras passagens aí que a Bíblia vai complementando, né? Como eu falei para vocês, a gente lê, a gente nunca fecha conceito, finaliza um conceito. Sempre você vai ler, você vai formar o seu conceito. Quando você vê outra pessoa falando o mesmo passagem, você vai agregar mais conceito sobre o seu conceito. Mas nunca vai virar um conceito contra o outro, nunca. É muito difícil, a não ser que a pessoa esteja pregando um outro evangelho. Lá que Paulo já advertiu. Qualquer evangelho que for pregado, que não seja o que está escrito, né? Mesmo que for um anjo, né? Mesmo que for um anjo que fale, não é de Deus. Não é de Deus. Tá bom, gente? Então, muita atenção nas coisas de Deus, no que Deus está falando, no que Jesus ensinou. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. Vai ser transformada. Primeiro você precisa entender que esse mundo aqui não é para nós. Para muita gente, né? Olha só o que eu vou falar agora. Para muita gente, o paraíso é aqui para eles. Porque eles já conseguiram um carrão, já tem suas mansões, já tem seu dinheiro, né? Eu digo dessas pessoas que conseguiram tudo. Mas sabe o que eles falam? Quando eles conseguem horrores de dinheiro, que eles conseguem independência financeira. Independência financeira é você não precisar mais trabalhar nunca na sua vida. Tem gente que já alcançou esse nível aí. Mas eles falam assim, era só isso. Nossa, eu me esforcei tanto para só isso. Não tem mais nada além disso. Por quê? Porque Jesus não está nele. E eu tenho mais uma tese aí que eu quero falar para vocês. Geralmente, quando a pessoa tem muito, mansões, dinheiro, independência financeira, carrões, pode ter certeza que a salvação dele está comprometida, né? Porque ele é igual aquele jovem rico. Se aproximou para Jesus e falou, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, ele se explicando, tenho honrado meu pai e minha mãe, tenho cumprido os 10 mandamentos, tenho sido fiel. E aí Jesus falou, mas falta uma coisa que você ainda não fez. O que é, Senhor? Fala para mim que eu vou fazer. Entrega, pega tudo que tu tem aí, ó. Tudo que tu tem, todas as riquezas, vende, dá aos pobres e me siga. Aí ele não quis, né, gente? Comprometeu a salvação dele. Mas enfim, tem muita gente assim, tá, gente? Então, vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Hoje, 41 minutos de vídeo. Quase mais de 40 minutos. E não podemos esquecer de orar, né, gente? Vamos orar. Eu oro antes de começar meus vídeos, né? E para finalizar também, eu peço aí que você ore também. A oração mais eficaz que você faz é uma conversa, é um diálogo com Deus, né? Sincero.
Você tem que ter um diálogo sincero. Gente, no livro de Tiago, ele diz o seguinte: as pessoas oram errados, pedem mal para Deus, porque não sabe pedir. Se você tem alguma coisa para pedir para o Senhor, você precisa entender o seguinte: qual que é a essência da oração, né? Geralmente as pessoas oram para pedir para Deus e outras para agradecer. Eu, quando tenho alguma coisa para pedir para Deus, eu peço, mas eu peço também que seja para honra e glória dele, né? Então tem muita gente pedindo carro, pedindo casa, pedindo bens, pedindo emprego, mas você precisa entender que tudo que você pedir tem que ser para honrar o Senhor e glorificar o Senhor. Se você está pedindo coisa para si próprio, tenha certeza que vai ficar difícil de ser atendido, mas você tem que ir para a glória de Deus, para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então, nas suas orações você é uma conversa sincera, porque Deus sabe teu coração. Deus sabe tudo que está no teu coração antes que você fale. Se você pedir algo que é para tua glória, para se engrandecer, ele não vai atender, gente. Não vai atender. Você está pedindo mal. Você está pedindo para os seus próprios prazeres. Vá lá em Tiago, dá uma lida no livro de Tiago. Nós já estudamos o Tiago aqui, mas não estudamos todo o livro de Tiago, mas tem algumas palavrinhas ali que eu falei sobre o livro de Tiago. E a gente tem que, tudo que nós fizermos, tudo, desde a oração, desde um trabalho, é para honra e glória do Senhor. Você tem que ser a luz. Mesmo estando no seu trabalho, você tem que ser a luz. Você tem que glorificar o Senhor, porque tem muita gente que está no trabalho, mas ninguém sabe se é evangélico, se é crente. Porque agora, hoje em dia, está tão difícil separar, né, gente? Por isso que Deus ele vai falando aqui que até os escolhidos seriam enganados. Porque hoje qualquer pessoa pode falar que é crente, que é de Jesus, mas você não vê transformação nela, você não vê mudança. E aí a Bíblia se complementa de novo no que eu disse. No grande dia, a pessoa fala: Senhor, eu fui para os cultos, eu li a Bíblia. Mas quando você saía de dentro da tua casa, você era uma pessoa comum, você não era luz. E aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Então tá, gente, vamos orar, né? Como eu falei, a oração, tava falando de oração, né, gente? Entendo também que nós precisamos orar por Israel. A gente precisa orar pela paz em Israel. A Bíblia diz no livro de Salmos, se eu não me engano é Salmos 122 ou 120, 123, por aí, ele diz que nós temos que orar por Israel, né? Todos aqueles que orarem serão prósperos, né? Não é nem questão de ser próspero, porque eu sou grato por tudo que Deus tem me dado, mas é por causa de Israel mesmo, gente. É um povo que sempre foi perseguido, é o povo que mais teve guerras, né, em seu território. E se você ver lá no mapa, lá é um pedacinho de terra, gente. E eles querem, né, os muçulmanos que estão cercando Israel, querem exterminar. É puro ódio, né, gente? Eu não sei. É só Jesus, né, que sabe. Deus sabe também de todas as coisas. Mas vamos orar então, para que encerrar nosso vídeo aqui, né? Eu quero agradecer você. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então possa ser que você assista daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? Espero que esse conteúdo ainda esteja aqui, né? Porque se não tiver, porque o inimigo ele já está limpando todo o conteúdo aí que fala de Deus, que fala de Jesus, tá bom, gente? Então vamos orar. Eu peço que você feche os seus olhos, direcione o teu espírito a Deus, né? Tendo certeza que Ele está te ouvindo, né? Se coloque em posição mental de estar prostrado diante do Senhor. Quando eu fecho meus olhos, é mesmo que é como se eu me ajoelhasse perante a grandeza do Senhor para começar a minha oração, tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse estudo, te agradecer por ler a tua palavra, te agradecer por essa palavra estar acessível a mim, diferente de muitos países que proíbem a leitura da tua palavra.
E eu quero te agradecer nesse momento por essa dádiva, Senhor, por nós morarmos num país livre, para você ter a sua Bíblia, para você ler a sua Bíblia, para você estudar e comentar sobre ela, porque não é assim em todos os lugares, Senhor. Mas eu te agradeço, me coloco aos teus pés em forma de gratidão e te agradeço, Senhor. Te peço, Pai, que esse estudo ele alcance aquelas pessoas que precisam, que necessitam e que procuram conhecer mais de Ti, Senhor. Se nesse estudo tiver algum erro, alguma falha, essa falha partiu de mim, como homem natural, como homem falho. Mas toda a perfeição desse estudo, tudo aquilo que é verdade, vem de Ti, Senhor. Vem da tua glória, da Tua majestade. E louvado seja o Teu nome por isso. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos também pela paz em Israel. Que essa guerra, Senhor, que está acontecendo contra os terroristas, Senhor, seja uma guerra rápida e não cause muitos danos, Senhor, às pessoas inocentes. Te peço que o Senhor faça justiça e proteja os inocentes dessa guerra, Senhor. E que os culpados sejam castigados com todo o rigor, Senhor, da Tua mão poderosa. E te peço que proteja o Teu povo, derramando a Tua paz sobre eles. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Louvado seja o Teu nome hoje, amanhã e sempre para sempre. Amém. Então, gente, muito obrigado por estar até aqui, né? Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse seu like e até a próxima.